Santo. Aliás, nós vamos estar falando nesse momento sobre um tema que eu nunca preguei sobre esse tema. Aliás, para quem já tem me ouvido falar por muitos e muito tempo, está cansado já, os seus ouvidos, cansado não, porque sempre é a palavra de Deus, né? E nem vou dizer que está careca de ouvir, sempre nós falamos de Jesus Cristo. É meu tema predileto. É Jesus Cristo. É o Senhor, é o Deus que se fez carne e que esteve entre nós e conhece cada uma das nossas necessidades, porque Ele sofreu todas elas na sua própria pele enquanto esteve aqui, né? Então esse é o tema que eu gosto, mas hoje eu vou tratar de um assunto aqui, vai ser bem rápido, tá? Se você sair para beber água, talvez quando voltar já terminou a mensagem. Então não beba água agora, a menos que ela esteja aí do seu lado, tá? Nós vamos falar sobre o louvor que agrada a Deus. O louvor que agrada a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos inúmeras passagens, e eu não estou aqui falando do livro de Salmos, nem do livro de Cantares, os Cânticos de Salomão. Estamos deixando de lado. Mas os outros livros históricos, livros da lei e os livros proféticos falam demais sobre a questão do louvor e o louvor que agrada a Deus. E aqui, quando eu estou falando de louvor, não estou simplesmente falando de elogio, que o significado mais original da palavra louvor é elogio, é elogiar, né? Mas no sentido de um louvor que está sendo tratado pela musicalidade, pela música, certo? A Bíblia ela tem um vasto registro de momentos, de cânticos, de música, que enchem de alegria o coração de Deus, tá? Então, muitas vezes nós encontramos as pessoas, às vezes a gente tem aquilo que mais nos chama a atenção, que mais nos agrada, muitas vezes é o que a gente quer, e eu não estou aqui para ir contra isso. Tem muitas pessoas que pregam a palavra, então tudo para ela está voltado a pregar a palavra. Tem muitos que ensinam e acham que tudo tem que ser ensino. Agora tem outros também que tocam e cantam e acham que só tem que ter isso. Não, mas tudo na ótica bíblica tem o seu lugar. Tudo na perspectiva da palavra de Deus tem o seu momento. E todos eles são importantes, tá? O ensino da palavra, o estudar a palavra é de fundamental importância. A pregação, a proclamação do Evangelho, a palavra profética que sai dos lábios daquele que anunciam as verdades de Deus, elas são necessárias e não podem deixar os púlpitos nem os cultos do Senhor. Mas não tem menos valor o momento de cântico. Às vezes nós achamos que o momento de estar cantando ao Senhor é o momento em que eu posso estar conversando com alguém, ou saindo, ou fazendo uma coisa e outra. E não, o culto do Senhor é uma integralidade. E nós precisamos estar envolvidos nessa integralidade. Por isso a Bíblia ela tem um vasto registro de momentos de cânticos, de música, que enchem de alegria o coração de Deus. A música, ela enche o céu como uma cortina de fumaça de um sacrifício do Antigo Testamento, tá? Dos animais, né? No canto você pode expressar a oração, a sua adoração. Então há uma importância muito grande quando você canta ou quando você simplesmente toca, tá? Porque tudo isso faz parte. Falamos que há um coral de anjos. Falamos que no céu haverá muitas músicas, então nosso ensaio é aqui, esse é o momento. Além do mais, sabemos, e é psicológico, e é científico, e é medicinal, que a música, ela mexe com a estrutura humana.
Quando você começa a ouvir, eu sei que agora os irmãos, quando vão recebendo a palavra de Deus, pouco ou quase não ouvem as músicas do mundo, né? Mas quando você lembra, você que já aceitou o Evangelho, depois de um tempo, e você tinha aquelas músicas do passado, que você ficava chorando com dor de cotovelo, sei lá, alguma coisa assim. Quando você escuta, mesmo depois que você aceitou o Evangelho, você vem lá naquele seu coração uma melancolia, tá certo? Por quê? Porque você acaba relembrando o passado daquele momento, e a música vai trazendo uma realidade vivida, e ela mexe com a sua estrutura. A música é algo muito forte, por isso que tudo tem musicalidade, nas propagandas, nos filmes, em qualquer meio de mídia você vê a musicalidade. A musicalidade na igreja, ela é fundamental, e quando ela é feita com sinceridade, com um coração que está disposto a tocar a presença de Deus, então Deus se agrada desse louvor. Às vezes muitas pessoas pensam que você só louva quando você está cantando ou tocando para uma multidão que vai te ouvir tocar, ouvir a apresentação. Não é disso que eu estou falando, mas às vezes você está trancado no seu quarto, você pega aquele seu instrumento, que talvez seja aparentemente mal tocado, não importa, mas você está fazendo com sinceridade para Deus. Pode ter certeza que Deus está te honrando ali, Ele está recebendo teu louvor, né? Às vezes nós queremos aperfeiçoar, e eu não sou contra isso, de maneira nenhuma, mas essa perfeição, ela deve estar tomando você primeiro para o teu relacionamento, você e Deus, Deus e você. E vamos ver alguns textos da palavra de Deus que fala a respeito disso. Quando você abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20, nos versos 20 e 22, e o capítulo 20 fala muito sobre isso, e fala sobre vitórias, e fala sobre aí Deus abençoando o reinado de Josafá. Mas aqui diz assim no versículo 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha que o versículo 20, ele traz uma chave do que é expressão de louvor ao Senhor através do cântico. O louvor que nós devemos cantar é aquele que expressa as características de Deus, que expressa quem Deus é, tá? Que olha para Deus. O cântico, ele deve ser voltado para a exaltação ao Senhor nosso Deus, tá? Existem musicalidades que às vezes elas são bonitas, são belas, mas elas não se afinam com a realidade do louvor que agrada a Deus, porque ela exalta mais o homem do que a Deus, e aquilo que toma o lugar de Deus, Deus não faz parte desse negócio. Por isso é que é importante, quando a gente canta, a gente observar o que a gente está cantando. Porque se você vai cantar para Deus e só fala do homem, tá? E que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar vitória, vai ver os teus amigos caindo, isso não é uma música que esteja agradando a Deus. Mas ele diz assim: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. É o cântico que agrada a Deus. E o versículo 22 diz: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Note que houve uma participação
da atuação de Deus em meio aos louvores, para que a vitória de Deus chegasse àquele povo, tá? E muitas vezes na nossa casa, ela está silenciosa, não estamos colocando um louvor que agrada a Deus ali. Você pode ligar ali o seu rádio, pode colocar a sua... Antigamente a gente gravava as músicas que queria na fita cassete, né? E era bom porque quando surgiu a fita cassete, a gente selecionava aqueles hinos que a gente gostava, gravava, aí botava no toca-fita do carro, botava no gravadorzinho em casa e tocava ali, né? Era gostoso, certo? Hoje é muito mais fácil, muito melhor. Você pode passar 24 horas na sua casa tocando músicas que agradam a Deus, porque você pode encher aí um pequeno aparelhinho e fica tocando. E como é bom quando se canta aquilo que toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é quando o homem reconhece a sua majestade, né? E 2 Crônicas, ainda no versículo 28 do capítulo 20, diz assim: o rei Josafá derrotou, nesse texto diz assim, que o rei Josafá derrotou Moabe e Amon, porque no versículo 28 vai falar: entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Estavam vindo da derrota dos amonitas e dos moabitas, coisa que o Senhor não permitiu fazer quando estava passando pelo deserto, mas que aquele momento era necessário, porque eles estavam querendo destruir Judá. No entanto, naquele momento Deus traz a vitória, e eles entram no templo ao som de liras, harpas e cornetas. Então qualquer instrumento, de qualquer tipo, quando se presta a louvar o Senhor, as coisas mudam, o lugar enche. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e o 23, fala de um episódio que nos marca bastante. É que quando você está cheio da presença de Deus e você dedilha, toca, sopra instrumentos em adoração ao Senhor, afasta do ambiente a presença maligna. A palavra de Deus diz então lá em 1 Samuel 16, 14 e 23, é o 14 e o 23, para a gente ir mais rápido. Com a música, versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vinha da parte do Senhor e o atormentava. Versículo 23, e sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Quando estava adorando ao Senhor, quando ele estava cantando, porque Davi, desde a sua mocidade, a sua dedicação era para o Senhor Deus. Também com o instrumento pode-se transformar um ambiente para que a presença de Deus manifeste a palavra profética. 2 Reis capítulo 3, versos 14 e 16, 14 a 16, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim, versículo 14: então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, diz Eliseu, profeta, mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Quando você está diante do Senhor, e que você coloca ali uma música no seu quarto, que você louva, que você se entrega a Deus, porque pode ter certeza que quando a gente passa um tempo na presença do Senhor, só no silêncio,
A presença de Deus enche. Mas quando colocamos uma música que agrada a Deus, que exalta a Ele, e ela é agradável aos nossos ouvidos, ela traz uma mistura de emoções gostosas dentro de nós e nos faz expressar através dos nossos lábios os mais profundos louvores ao nosso Deus. E a palavra de revelação muitas vezes vem a nós. Basta que a gente coloque isso. Não estou colocando como uma doutrina, não estou colocando como uma imposição, mas estou colocando como fatos que aconteceram e que são reais e que pode ser vivenciado. Porque Deus está neste negócio de louvor. Deus está neste negócio de adoração. 2 Crônicas capítulo 5, versos 12 a 14, diz assim: e todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Geduntum, e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes, tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, e símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Quando nós pegamos e Deus nos dá a habilidade de tocar um instrumento, nós podemos usar isso como arma celestial para alcançar vidas. Você pode chegar em um hospital, é claro que você não vai colocar uma parafernália de instrumentos, mas um som de um simples violão, de um instrumento de sopro, alguma coisa, e ali com aquela leveza, cantar para pacientes que estão ali, falando da glória e do poder de Deus, pode ter certeza que haverá um mistério de Deus acontecendo. Quando vamos à casa de alguém, se nós levamos um instrumento musical, e ali nós chegamos, sentamos, e hoje eu vim cantar com você, vou sentar aqui ao seu lado, uma pessoa doente, uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa, e você canta, você está abençoando aquela vida, e o Senhor Deus está se agradando daquele louvor, porque é feito com sinceridade. Às vezes nós perdemos estas oportunidades, que às vezes são únicas, e rotulamos muitas coisas, e perdemos a oportunidade de ver outras acontecendo. Mas quando nos entregamos, a gente fala de liberdade em espírito, mas muitas vezes a gente quer dizer, a liberdade em espírito, mas tem que ser desse jeito, porque é o jeito que eu sei que tem que ser. Liberdade de espírito é do jeito dele, não do meu. Às vezes eu vejo gente pulando, e eu maravilho com aquilo, porque eu sinto que está na liberdade do espírito. Mas tem outros que eu vejo pulando, que eu fico com raiva, porque eu sei que está querendo aparecer. Há a diferença. Então, quando nós estamos louvando ao Senhor, de sinceridade de coração, indo fazer a sua obra, e nós podemos ter a utilização de instrumentos musicais em nossas mãos, nós podemos ver muitas coisas acontecendo. Porque assim como a gente vê no mundo, as pessoas se entregando à devassidão, à imoralidade, à prostituição e à droga, nos meios que permeiam aquelas pessoas que estão em volta de músicos, instrumentistas e cantores. E às vezes eu fico procurando ver o que uma letra daquela ali diz e não diz nada. Mas ao tempo que está influenciando aquelas vidas ao mundanismo, ao pecado,
E não é difícil de você ver isso. Você vê que numa época dessa em que há muitas restrições, estão pegando pessoas até em barcos, como eu soube notícia hoje, em barcos no meio dos rios. 3, 4 dias na farra, na festa, a música, porque a música influencia o ser humano. Mas se a música, ela é de Deus, é para Deus, ela vai influenciar o ser humano para que ele seja liberto, assim como Saul sentia alívio, assim como a palavra de Deus veio a Eliseu quando se tocava para o Senhor. E aqui diz que quando estavam louvando o Senhor, tocando e cantando para Ele, diz que o lugar se encheu da presença de Deus. Às vezes a gente acha isso estranho, porque eu nunca vi isso, como é que isso acontece? É porque nós nunca tivemos esse privilégio de intensamente buscar o Senhor, buscar sem barreiras e sem obstáculos, apenas de querer agradar ao Senhor, porque isso tem acontecido em outros lugares. Quando o irmão Gerson estava cantando uma música aqui, aquela música do Senhor Deus, né? É porque eu sou ruim de cantar mesmo, por isso que eu nem ouso, né? Face a face, né? Eu ouvi essa música, é uma música que tem uma letra lindíssima, mas não é só a letra que é linda não, ela tem algo que mexe com as pessoas, porque ela é feita para a glória de Deus. E quando eu estava ouvindo aqui, eu me lembrei quando eu estive na Coreia e um pastor com um playback, né, aquele aparelhinho de playback, colocou e ele estava cantando essa música sozinho em coreano. Eu não entendia nada, só sabia da melodia. E como eu sou ruim de decorar as letras de música, né, então também não estava dando para entender. Mas eu sabia que era música conhecida, porque a canta muito aqui, mas a gente sentia uma presença de Deus. Porque quando a gente faz assim, meus queridos, Deus, você não precisa estar aqui, mas quando no seu celular flui o som do que se toca a presença de Deus, ela alcança você, ela atinge você. Por isso, comece a ouvir músicas que glorificam só a Deus. Não queira procurar músicas que diz que você vai vencer as batalhas, que você que Deus está, você é o escolhido de Deus. Não, procure músicas que diga que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso e que seu amor dura para sempre, que Ele ama e que Ele quer se manifestar ao seu povo. Isaías capítulo 30, versículo 27 a 30 diz assim: Vejam, de longe vem o nome do Senhor com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. Quando nós lemos esses versículos 27 e 28, alguém diz assim: mas esse Deus que a gente serve é um Deus duro, é um Deus ruim. Deus nunca vai ficar satisfeito com uma sociedade, meus queridos, que pega seus infantes e coloca no fogo para ser assado. Às vezes Deus é muito duro, Ele destruiu uma sociedade inteira. Mas não olhamos para saber o que estava acontecendo naquela sociedade, onde os próprios pais colocavam seus filhos no fogo. E isso sempre incomodou a Deus. Mas veja o versículo 29, ele diz assim: vocês cantarão como em noite de festa sagrada. É o culto que a gente presta aqui, cantar em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam
sua voz majestosa, e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raio e saraiva. Então, nós precisamos aprender a cantar ao Senhor, cantar na casa do Senhor, cantar nas nossas casas, abrir a nossa boca e cantar louvores que expressam a glória do Senhor, que exaltam o seu nome. E houve um culto, lá em Mateus 26, 27 a 30, era uma ceia e era um culto. E aqui Jesus diz, aqui o texto diz assim, Mateus: em seguida tomou o cálice, Jesus, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, participaram da ceia, depois cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, não é uma coisa de hoje, mas devemos cantar para a glória do Senhor nosso Deus. Efésios, capítulo 5, 18 e 20, fala que devemos de estar sempre com a música de louvor e adoração ao nosso Deus em nossos lábios. Assim diz o texto: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem ou à devassidão, na sua tradução, mas deixem-se encher pelo Espírito. E ele continua dizendo: falando entre si ou entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha só o que ele diz: falando entre vocês com salmos, cantando salmos, salmodiando, cantando hinos e cantando cânticos espirituais. Então, quando nós formos na casa de um irmão, que não é agora, que a gente possa ir lá para cantar ao Senhor nosso Deus, que a gente possa abrir o nosso coração e expressar cânticos ao Senhor, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Esse é o segredo. O segredo é que tem que ser de coração e tem que ser para Ele, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo cantando, e que Jesus Cristo seja sempre o referencial e o ponto máximo em qualquer momento de nossas conversas com as pessoas, dos nossos cânticos com o Senhor, né? Hebreus fala no versículo 15 do capítulo 13, qual deve ser a forma de um sacrifício. Hoje não fazemos sacrifício, ninguém precisa se chicotear, ninguém precisa se cortar, ninguém precisa colocar pedras e ajoelhar nela. Nós não precisamos sofrer ou entregarmos o nosso corpo a dores como sacrifício, porque não é isso que Deus espera da gente. Isso foi direcionado para Jesus Cristo, mas ele diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. Cante confessando o nome do Senhor seu Deus através de Jesus Cristo. Só tem uma maneira de você tocar a presença de Deus através do teu louvor. É primeiro tendo entregue a sua vida completamente a Jesus Cristo. Não há outro meio de se louvar e tocar o trono de Deus através do louvor que não seja pelos lábios
que confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E vamos ler o final então do texto que lemos no início. Devemos viver sempre com verdadeiros atos de louvor ao nosso Deus. Por isso o Salmo 150, ele é um salmo que fala todo na expressão de louvor, quando ele diz: aleluia, louvem a Deus no santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento aí fora, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins, danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. O único ser que não louva a Deus e que tem vida é o ser humano. Mas a partir de Jesus Cristo, em que ele tem uma vida transformada, ele passa a louvar a Deus através da sua vida. E o seu cântico, o louvor que sai dos seus lábios, pode atingir a Deus. Então, coloque isso em você. Entregue a sua vida para Jesus. Às vezes achamos que nós somos capazes de gerenciar, de cuidar das nossas próprias vidas. É um grande engano. Nós precisamos dele. Vá para Jesus cantando, louvando e adorando. E siga com Jesus cantando. Meu querido irmão e amigo, e você que está em tribulação, continue cantando ao Senhor. Louve ao Senhor com seus lábios. Coloque na sua casa cânticos que agradam ao Senhor nosso Deus, que são cânticos que exaltam e expressam adoração ao seu santo nome. Que Deus abençoe sua vida.